Guardem essa frase para a vida de vocês, tá? Por favor, ela me rege. É uma das frases que me rege. Nenhum profissional é melhor do que as suas ferramentas de diagnóstico e nenhum profissional é melhor do que a qualidade do instrumental, do que o corte do instrumental que ele está utilizando. Eu tenho 20 anos de profissão, 20 anos de cirurgia plástica, 22 anos de cirurgia plástica periodontal. Eu sou formado há quase 20 anos, tá? E eu já passei de uma fase que eu me considerava o deus da periodontia. Tá? Eu já passei dessa fase. Hoje, eu sei que muito do meu sucesso está relacionado na minha capacidade de fazer diagnóstico, na minha capacidade de fazer um bom plano de tratamento e da minha capacidade de fazer uma correta execução técnica da minha cirurgia. Ao mesmo tempo, o meu sucesso está relacionado à equipe de apoio, aos especialistas que estão comigo e também a minha educação para o paciente, tá? E eu sempre falo para as pessoas, para os profissionais que fazem curso comigo, vocês precisam enxergar além do que outros profissionais enxergam. Vocês precisam enxergar além. Vocês já são diferenciados, porque hoje vocês estão aqui, porque vocês querem enxergar além, tá? Mas a gente precisa fazer isso frequentemente. A gente precisa frequentemente enxergar além, porque é assim que vocês vão ficar bem, que vocês vão melhorar cada dia e vocês vão proporcionar melhores resultados todos os dias para os seus pacientes. Tudo bem? Então, a gente já passou do que é o convencional em termos de diagnóstico. E agora eu vou mostrar para vocês o que seria um plus, aonde a gente pode chegar. E aí a gente vai, no final, ver se realmente a gente pode fazer um diagnóstico com essas ferramentas. Tá bom? Então, eu vou agora dar um stop aqui na minha câmera. Vou deixar o áudio ligado. E eu vou agora compartilhar a minha outra tela. Eu estou com outro computador agora, tá? Deixa eu... Espera aí. Deixa eu dar um stop aqui. Todos estão me vendo, né? Legal. Estão vendo a minha tela agora? Vocês estão vendo que tem alguns slides aqui que estão ocultos do lado esquerdo? Legal. Então agora eu vou desbloquear esses slides. E a gente vai olhar o mesmo caso clínico com outros olhos. Paciente Flávia chegou no consultório, indicada por uma ortodontista, dizendo que logo após o tratamento ortodôntico, depois de 6 meses, teve uma rápida evolução das recessões gengivais. Fotografia inicial, documentação inicial, escaneamento. O primeiro passo e a primeira informação que eu gostaria de passar para vocês
Para fazer digital, não necessariamente a gente precisa de um scanner. Ah, Rodrigo, eu não tenho um scanner, eu não consigo fazer digital. Para fazer digital, você não precisa ter scanner. Você precisa ter alguém que possa fazer a digitalização desse modelo que você, por exemplo, moldou o paciente. Você pode moldar o paciente, mandar para o seu laboratório, e o seu laboratório com certeza tem um scanner. E ele vai digitalizar a imagem para vocês. Digitalizar significa criar um arquivo que você consiga fazer uma leitura, tá? E você consiga começar a enxergar além. Então, como enxergar além, tá? É claro que a gente não precisa ter necessariamente o scanner. A gente não precisa, mesmo porque um scanner é 130 mil. O mesmo dente 23. Vocês enxergaram isso? Que tem uma quebra na junção cemento-esmalte? Todos enxergaram isso? Sim ou não? Legal. Sim. A paciente ela tem o que a gente chama de lesão cervical não cariosa. E a gente só vai ter essa visão se a gente tirar uma foto nessa posição. Se a gente não tirar uma foto nessa posição, a gente imagina. A gente imagina que tem uma lesão cervical. Mas a gente não sabe a profundidade dela e a gente não sabe a extensão dela, ou seja, a área dela. Isso vocês vão ter depois, num outro encontro, a gente vai falar só sobre como restaurar essas lesões cervicais, tá? Isso mais para frente. Mas é muito importante a gente entender que eu preciso dessa visão, tá? Então, na hora que vocês começarem a documentar o caso de vocês, pensem nessa visão. Eu preciso enxergar além, tá? Então, eu preciso ter uma visão muito próxima a essa visão, tá? Segundo ponto. Peraí, tá tendo uma interferência de microfone. Alguém tá com o microfone aberto. Quem tiver com o microfone aberto, por favor, fecha o microfone aí. Eu acho que tá... Eu fechei agora. Legal. Acho que agora parou, né? Legal. Então, eu preciso ter essa foto, tá? Essa foto é muito importante. Segundo ponto. Tomografia. Tá? A partir do momento que eu tenho uma indicação de uma ortodontista, essa ortodontista relata para mim que a evolução da recessão foi muito rápida e eu tenho alguns insights, como vocês tiveram esses insights, dizendo que os dentes estão para fora do envelope ósseo, é muito importante fazer pedido de tomografia, tá? Por que que é muito importante fazer pedido de tomografia? Dá uma olhada no dente 23. Eu tenho uma lesão cervical que aparece na tomografia, então eu consigo mostrar para a paciente o que é uma lesão cervical na minha fotografia e na minha tomografia, e eu consigo mostrar para a minha paciente aonde está cortical vestibular, o osso vestibular. Esse não é um assunto que ainda está fechado na literatura. Mas é muito importante a gente entender que talvez a crista óssea vestibular possa projetar o meu tecido gengival mais para coronário. Ou seja, às vezes, se eu tenho pouca deiscência óssea, minha taxa de recobrimento pode ser maior. E às vezes, se a minha deiscência óssea for uma deiscência muito profunda, talvez a minha taxa de recobrimento ela seja menor. Então, é importante eu ver não só o osso interproximal que o raio-x periapical me dá. Eu preciso ver também o osso vestibular. E isso não só nos dentes envolvidos, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho, ó. Dá uma olhada na tomografia. Olha como o dente ele tá para fora do envelope ósseo. Rodrigo. Oi. Tem uma dúvida. Posso perguntar? Claro.
Você falou com relação a se houver mais decência ou menos decência, você tem maior possibilidade de recobrimento radicular. Isso. Mas a classificação propriamente dita, classe 1, classe 2, não é mais antiga a tomografia, não é mais antiga todas essa parte mais atual em termos de imagem, e tinha um recobrimento de 100%? Sim, sim. O que acontece, Renato, é que foi um ponto importante que você levantou, tá? Mas o que acontece? Eu preciso entender que a literatura ela trabalha com grupos de pacientes muito parecidos. Ou seja, tá? Eu tenho um paciente muito parecido com o outro. Ou seja, eu tenho uma recessão muito parecida com a outra recessão. Quando a gente vai para o clínico, a gente percebe que em algumas situações, mesmo sendo classe 1 de Miller, mesmo tendo papilas íntegras, mesmo tendo cristas ósseas interproximais bem definidas, a minha taxa de sucesso não é de 100%, ou a minha taxa de sucesso não é alta. E aí, o que hoje a gente está vendo? Que a comunidade científica ela está procurando agora resposta para aqueles casos clínicos específicos onde a gente não teve sucesso de 100%. Ou seja, o que aquele caso específico tinha que fez a não ter a taxa de 100% de recobrimento radicular. E um dos fatores que a gente vai conversar com vocês, que a gente chama de fatores preditores, justamente é a presença de o dente aonde ele está fora do perímetro do arco. O dente ele está numa posição errada no arco. Ou ele está vestibularizado, ou ele está girovertido, às vezes ele pode estar instruído, às vezes ele pode estar intruído. Vocês entenderam? Então a literatura está começando a mostrar. Por isso que eu falo para vocês, vocês precisam enxergar além do que até mesmo a própria literatura enxerga. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque no consultório de vocês, vocês não vão ter um paciente parecido com o outro. Normalmente é um paciente diferente do outro. Então não dá para a gente ter um protocolo terapêutico para tratar todos os pacientes. Que é essa a minha briga. E vocês que já fizeram curso comigo, vocês sabem. Essa é a minha briga. Eu não passo protocolos de tratamento. Eu incito, eu instigo o aluno a pensar, que é o que eu estou fazendo para vocês agora. Vocês precisam pensar, tá? E é claro, pensar em cima de dados da literatura, tá? Por isso que eu trouxe um artigo para vocês, tá? Respondi sua pergunta, Renato? Legal. Então vamos em frente, tá? Vou passar isso aqui também, tá? Depois eu volto lá. Então hoje, pessoal, a gente tem ferramentas de tomografia que a gente pode enxergar além. Olha lá na reconstrução 3D. Na reconstrução 3D, eu consigo enxergar que existe um defeito ósseo importante no incisivo inferior e que, ao mesmo tempo, tá, o dente está projetado para fora do perímetro ósseo. O ideal é que essa paciente voltasse para a ortodontia. Mas a paciente usou durante um período o aparelho e agora ela não quer voltar mais a usar aparelho. Então a gente tem que mostrar para ela que o caso dela tem as suas limitações. Olha aquela foto lateral mostrando que o dente está para fora do envelope ósseo. Dá uma olhada na tomografia. Olha o nível da crista óssea apical. A gente precisa entender que isso pode influenciar, tá? Isso pode influenciar. Dá uma olhada agora nesse corte. Deixa... Ó, alguém reparou de que esse incisivo central
ele estava extruído? Alguém reparou que o dente está extruído? Dá uma olhada na junção cemento-esmalte. Essa junção cemento-esmalte, ela está mais coronária em relação aos outros incisivos. Isso significa o quê? Que o dente está extruído. Então, outra questão que a gente deve avaliar, presença de junção cemento-esmalte. Justamente para quê? A gente nunca, vou falar 3 vezes, nunca, vou falar mais uma vez, nunca a gente vai conseguir recobrir um dente, a raiz, de uma forma completa, tá? Quando o dente está extruído, porque o dente está numa posição errada. Anatomicamente, esse dente está fora de posição. A junção cemento-esmalte está fora de posição. Ah, Rodrigo, mas às vezes eu consigo. Sim, tá? Você pode conseguir, mas está muito mais relacionado à expertise de quem faz, ou seja, a experiência de quem está fazendo o procedimento cirúrgico, do que teoricamente está linkado à posição do dente. Então, por exemplo, nesses casos, de 2 uma, ou eu intruo esse dente e jogo ele para a lingual, para posicionar esse dente na maneira correta, ou eu falo para o paciente que eu vou ter que reconstruir a junção cemento-esmalte, ou seja, eu vou deixar essa junção cemento-esmalte no nível dos dentes vizinhos, tá? Eu vou fazer com resina mesmo, eu vou reconstruir, e aí sim eu vou criar um ambiente mais favorável para poder recobrir. E aí a gente vai falar de nível máximo de recobrimento radicular. Já existe um cálculo na literatura que foi validado, aonde a gente pode calcular um nível máximo de recobrimento radicular para que a gente possa ter mais sucesso nos nossos tratamentos. Então, é muito importante, quando a gente for conversar com o paciente, a gente falar para o paciente, olha, existem as limitações do seu caso clínico, tá? Existem essas limitações, tá? Eu vou passar esse aqui. Dá uma olhada agora a tomografia nesse corte. Olha como o dente ele tá para fora do envelope ósseo, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Ó, dá uma olhada aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela no maior aumento? Conseguem visualizar minha tela no maior aumento? Legal. A raiz está aqui. Esse corte é um corte exatamente na junção cemento-esmalte, tá? Então, o que vocês estão vendo aí é mais ou menos próximo à junção cemento-esmalte dos dentes. Vocês conseguem ver que eu tenho ausência de osso nessa região? Conseguem ver? Se eu optar em fazer um enxerto aqui, ó, eu vou fazer um enxerto, hein? Eu vou colocar um enxerto de tecido conjuntivo nessa região. Olha aqui, ó. Eu vou colocar sobre a superfície radicular, tá? Vou até deixar bonitinho. Ó. Vou colocar lá uma cor um pouco mais vermelha. Vou dar uma opacidade. Olha lá. Ó. Vocês conseguem visualizar esse enxerto? O que vai acontecer aqui, ó? Vão formar pontos de coágulo nessa região. Porque fatalmente o meu enxerto ele não vai se adaptar nessa região. Porque eu tenho uma proeminência da raiz. A minha raiz está projetada para fora do envelope ósseo. E eu crio esses pontos de coágulo na região lateral. E isso vai dificultar a nutrição do meu enxerto. Então, fatalmente, o seu enxerto ele vai contrair mais. E olha, se não aconteceu com vocês, isso vai acontecer, porque já aconteceu comigo. Eu já fiz, em casos parecidos, enxertos. Naquela época que eu achava que eu era o deus da cirurgia plástica. E o que aconteceu? No meu pós-operatório, parecia que eu não tinha feito enxerto nenhum.
parecia que tinha contraído quase que 100% do meu enxerto. E o que está acontecendo aí? Está acontecendo, primeiro, que eu não tenho estabilidade física para ancorar o meu enxerto. E segundo, eu não tenho nutrição. Toda vez que meu enxerto fica instável, toda vez que meu enxerto não tem nutrição, ele vai contrair. Você pode ser o melhor cirurgião do mundo. Se você não criar um leito favorável para manter o seu tecido conjuntivo viável, ele vai contrair. Ele vai contrair. E aí, com certeza, a gente não vai ter estabilidade desse enxerto. Com certeza, esse enxerto ele vai contrair. Tudo bem? Talvez ele não contraia 100%. Talvez ele contraia 30%, 40%, 50%. A gente não sabe. Mas ele vai contrair. Tá bom? Então, aqui é para mostrar para vocês, a gente precisa olhar com outros olhos. Tá? E agora eu vou dar um stop share aqui. E agora eu vou compartilhar minha outra tela. Vocês estão conseguindo ver minha outra tela, né? Sim, né? Então, olha aqui, ó. A gente agora abriu um outro programa, tá? Fazer digital não significa ter scanner, tá? Agora, fazer digital significa eu saber trabalhar com software. Vocês precisam trabalhar com software. Vocês precisam entender software, porque alguns softwares eles vão te fazer enxergar mais, tá? Esse aqui é o caso da minha paciente que vocês estão vendo aí, tá? Que é a paciente que eu estou mostrando para vocês aí, tá? Existem softwares que são gratuitos, existem softwares de visualização. Então, vocês também não precisam comprar software nesse momento. Vocês precisam saber gerenciar, saber entender as ferramentas do software. E depois, se vocês gostarem e vocês conseguirem introduzir essa prática na clínica de vocês, vocês investem num software. Aí tem software de cirurgia guiada que dá para vocês, utilizarem na prática clínica de vocês, tá? Mas é muito importante vocês entenderem de software. E eu vou mostrar isso para vocês. Vocês lembram da Flávia Janine? Não lembram da Flávia, que é a minha paciente que eu estou mostrando para vocês? Sim ou não? Sim. Legal. Dente 14, com recessão gengival. Dente 22, 23, com recessão gengival. Nós classificamos, né, classe 1 de Miller com potencial para classe 3 de Miller, onde a gente conseguiu, a Elis, ela conseguiu visualizar alguma coisa aqui na distal do 14 e o Renato conseguiu visualizar alguma coisa aqui no 23. Mas ele não sabia ao certo o que era. Ele sabia que poderia ter alguma coisa, mas ele não sabia ao certo o que era. Vocês estão vendo aqui que tem uma malha em vermelho. Vocês estão vendo essa malha em vermelho aqui, ó? Tá? Isso aqui significa o quê? Significa o STL da paciente. O que é o STL? O STL é o escaneamento. É uma malha de escaneamento, tá? Que eu consegui puxar essa malha de escaneamento, tá? Para esse software, tá? E esse aqui, vocês estão vendo essa malha aqui? Eu estava olhando ali uma pergunta. Vocês estão vendo essa malha aqui em azul? Sim ou não? Sim, tá.
essa malha azul é o arquivo DICOM, ou seja, é o arquivo da tomografia. Elis, abre o seu áudio aí. Pronto. Abriu? Sim. Tá. Não seria uma maravilha, tá? Se a gente pudesse tirar a gengiva do paciente para poder olhar aquela área na distal do 14 que você falou que parecia que tinha alguma coisa? Com certeza. No software eu consigo fazer, ó. Eu vou tirar a gengiva da paciente. Dá uma olhada no aspecto ósseo da paciente. Elis, olha só. o que você consegue observar agora, Elis? Eu consigo ver essa perda óssea, inclusive ela é uma perda por vestibular, né? E a gente tem uma crista óssea por palatina na distal, falando na distal, né? Então, é um defeito com 3 paredes. E também é um defeito que vai para mesial, né? Que a gente, teoricamente, não tinha visto muito, né? Não. Você percebeu aqui inclusive, também isso aqui, ó, Elis? uma deiscência. Além de ter a deiscência, a gente tem o quê? Uma fenestração, né? Fenestração. Ô, Renato, agora, Elis, fecha um pouquinho o áudio. Renato. Pois não, Rodrigo. Ah, Oi, legal. Rodrigo. Lembra que você começou a observar que parecia que tinha uma percepção de uma reabsorção horizontal praticamente nos dentes, em todos os dentes? Sim, sim. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo, ó? Sim. Tá? Então, você consegue observar. Dá uma olhada aqui, Renato, ó. Coloquei a gengiva de novo. Eu vou lá no 23 agora, ó. O que você chegou a ver no 23, Renato? Alguma coisa na mesial do 23, Rodrigo. Seria ótimo se eu tirasse a gengiva, não seria? Sim, muito. Agora eu estou mostrando para você. Distal. Tá. Dá uma olhada o que tem no canino. Tá, tem uma perda, inclusive na distal também, né? Dá uma olhada, pessoal, no padrão geral, tá? Da paciente, ó. Alguém comentou aí, essa paciente ela não tem características periodontais, mas parece que foi, né, uma projeção dos dentes para vestibular, né, para fora do envelope ósseo, tá? E isso a gente consegue dar uma olhada na tomografia. Ah, Rodrigo, mas a reconstrução tridimensional ela não é muito satisfatória para a gente visualizar isso. Eu concordo com vocês. É mais para a gente ter uma visão geral. Mas o que a gente pode fazer agora? Ó, eu posso pegar o dente 14, dá uma olhada, ó. Eu vou pegar agora o cursor, eu vou levar até o dente 14, tá? Ó, bem no centro do dente 14. E agora eu vou mostrar para vocês o corte na vestibular do dente 14, ó. Dá uma olhada como que tá o premolar, ó. O dente 14, ele tem bem no centro, bem na face central dele, ele tem uma reabsorção óssea vestibular, tá? E na face palatina ele também tem uma reabsorção óssea. Dá uma olhada que perigo a gente colher um enxerto aqui, ó, e causar uma recessão gengival por palatino. Depois a gente vai falar sobre estratégias, tá? De remoção de enxerto. A gente está falando sobre ferramentas de diagnóstico, tá? Mas olha que interessante. Vocês não concordam comigo que a gente está vendo com uma visão diferente? Ah, Rodrigo, mas eu quero ver uma visão mesial desse dente, desse 14. Ok, ó. Eu venho aqui, puxo o cursor para mesial. Ó. Eu tenho, teoricamente, deixa eu voltar aqui. Eu tenho, teoricamente, ó, mais para mesial.
essa visualização aqui, ó. Tá? Da mesma forma, se eu levo o cursor, Renato, ó, lá para o dente 23, ó. Ah, não, aqui foi para o dente 24, perdão. Para o dente 23, dá uma olhada aqui que eu tenho no dente 23, ó. Eu tenho, tá? A lesão cervical não cariosa. E olha a crista óssea onde tá, ó. Olha a crista óssea onde tá, ó. Vocês entenderam? Então, manipular software significa enxergar além. Significa eu diagnosticar, tá? Então, hoje a odontologia digital, ela veio não só, tá? Para a gente fazer tratamentos de uma forma digital, mas ela veio também para proporcionar para a gente um diagnóstico mais preciso. Hoje, uma tomografia, pelo menos aqui no Brasil, R$200. Maxila.